Eu vou chamar a Mariana Jangiacomo, já volto aqui para a gente continuar repercutindo. Mariana Jangiacomo, nossa correspondente, acompanha esse novo desdobramento sobre a guerra comercial e traz mais detalhes ao vivo de Washington. Mariana, bem-vinda. O documento cita alguns casos para ressarcimento, inclusive de produtos já exportados. É isso mesmo? É um anúncio hoje, de fato, importantíssimo aqui para os setores brasileiros. Bem-vinda. Oi, Juliana, obrigada. É sim, eu até peço desculpas, Juliana, que enquanto você falava comigo eu olhava o celular, é que acabou de sair a lista de quais produtos serão afetados, então ficam isentos dessa taxa de 40%. Acabou de ser publicada, então, essa lista, citando aqui, olha, carne, alguns tipos de carne bovina, alguns itens, né, de carne bovina, outros tomates também. Então, a lista que acaba de sair, eu estou vendo aqui, olha, algumas nozes também, laranjas, ou seja, café, uma lista muito parecida, a mesma lista, na verdade, da semana passada, daqueles produtos que já estavam isentos daquelas tarifas de 10% e agora ficam isentos das tarifas de 40%. Então, a divulgação agora, acaba de sair essa notícia, esse comunicado aqui do governo americano, aqui da Casa Branca, dizendo que as circunstâncias mudaram, dizendo que Donald Trump afirmando, né, nesse comunicado que foi sendo atualizado sobre a situação das negociações com o Brasil e que, portanto, viu a necessidade de atualizar essa lista de tarifas, de atualizar as tarifas impostas sobre os produtos do Brasil e que, por causa disso, por causa do andamento nas negociações com o Brasil, ele está, então, agora, nesse momento, retirando as tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas e saiu agora, então, essa lista, nesse minuto, a lista com alguns itens como o café, como laranja, tomate, outros itens aqui, é uma lista bem grande aqui de 36 páginas de itens que ficam isentos agora dessas tarifas de 40%. E sim, Juliana, é uma medida que vale de forma retroativa, vale para os produtos que entraram aqui nos Estados Unidos a partir do dia 13 de novembro. Por isso por isso que a gente diz que é retroativo e por isso que alguns importadores, inclusive, podem ser ressarcidos se pagaram, né, importadores que pagaram taxas que agora não existem mais, né, das quais os produtos ficam isentos agora, devem ser ressarcidos pelo governo americano, isso falando de itens que entraram nos Estados Unidos a partir de 13 de novembro. Eu estou aqui, então, com esse comunicado exatamente que foi divulgado pela Casa Branca agora há pouco e nele, Donald Trump, é um comunicado assinado pelo presidente dos Estados Unidos, diz que no dia 6 de outubro se encontrou, aliás, participou de uma ligação telefônica com o presidente Lula, na qual os dois concordaram em começar um processo de negociações sobre as tarifas de 40%. Aí ele está falando especificamente daquelas tarifas de 40% que foram impostas no mês de julho. Por quê? Porque lá em abril, Donald Trump determinou as chamadas tarifas recíprocas, tarifando produtos importados de várias partes do mundo, de vários países. E ali, os produtos brasileiros receberam as taxas de 10%. Depois, em julho, Donald Trump acrescentou as tarifas de 40%, somando, então, os 50%. Então, são essas duas divisões de taxas. E aí, nesse comunicado de hoje, Trump explica que nessa ligação com Lula no começo de outubro, eles discutiram a necessidade de negociar essas tarifas adicionais, as tarifas de 40% que foram impostas em julho. Donald Trump disse que as negociações continuam, que recebeu informações adicionais, recomendações de várias autoridades que estão monitorando as circunstâncias envolvendo a aplicação dessas tarifas e os motivos que levaram à aplicação dessas tarifas. E diz aqui, Donald Trump, que na opinião dessas autoridades que estão monitorando as circunstâncias, alguns produtos agrícolas importados do Brasil deveriam estar isentos, não deveriam mais estar sujeitos a essas taxas adicionais de 40% determinadas nessa ordem executiva do mês de julho. Então, ele segue dizendo que especificamente determinou que agora essas tarifas não valem mais para esses produtos e que isso passa a valer de forma retroativa a partir de 13 de novembro. É importante a gente lembrar que na semana passada Donald Trump já tinha, na verdade, anunciado a isenção das tarifas de 10%, daquelas tarifas que ele anunciou lá em abril
para o Brasil, né? Tanto que vocês falavam sobre isso agora, sobre como o setor do café ficou preocupado, porque não foi só para o Brasil, na verdade, né? Donald Trump tirou essas tarifas para vários países, essas tarifas de 10%, até porque ficou preocupado, aliás, até porque não, principalmente porque ficou preocupado com o custo de vida aqui nos Estados Unidos, com o aumento dos preços para os americanos, que é a principal reclamação aqui nesse país nesse momento. Então, existe todo um contexto para isso, para essa medida, para essas ações que Donald Trump está tomando agora. Elas vêm no momento em que o índice de aprovação de Trump nunca foi tão ruim. É o pior índice de aprovação do segundo mandato até agora. No momento em que o custo de vida e o aumento dos preços são as principais preocupações, as principais reclamações dos americanos aqui, né? Então, aqui no país. Isso está na cabeça dos americanos que estão sentindo no bolso o aumento dos preços. Momento também em que Trump perdeu, aliás, o partido de Trump, né? Os republicanos perderam uma série de eleições em locais em várias partes do país, principalmente por causa disso, por causa dos preços. E aí é nesse contexto que Trump primeiro retira as tarifas de 10% aplicadas contra vários países, inclusive o Brasil, e agora, uma semana depois, retira também essas tarifas de 40% de alguns produtos agrícolas importados do Brasil, dentre eles o café. Então, isso é uma medida tomada no dia de hoje e essa lista de produtos isentos acaba de ser publicada no site do governo, acaba de ser publicada pela Casa Branca, uma lista longa, uma lista de 36 páginas e que vem, né, então, para aliviar com certeza as preocupações, os temores, né, de muitos exportadores do Brasil que vinham se preocupando com a perda de mercado, tinham dificuldades de direcionar a produção para outros países, de escoar essa produção, não sabiam como seria, né, todo um ambiente de incerteza que agora então ganha um pouco mais de estabilidade a partir dessa decisão da Casa Branca, uma decisão que, segundo o próprio Trump no comunicado, vem por causa do andamento das negociações e por causa das opiniões das autoridades do governo que estão acompanhando toda essa situação, estão monitorando toda essa situação, mas que vem também, a gente sabe, por todo esse contexto que eu expliquei agora, que vivem os Estados Unidos nesse momento, Juliana. Importante esse contexto político, Mariana, para a gente entender exatamente como os Estados Unidos também foram atingidos, né, pelo tarifaço, pensando nas exportações de carne e café, que são muito importantes aqui, né, para os brasileiros, mas também para os Estados Unidos, isso acabou fazendo uma pressão. E esse comunicado que vem hoje, diferentemente do último, mostra que isso estava sendo bastante considerado, né? Tem uma menção a conversas do Brasil com os Estados Unidos, ao presidente brasileiro, então uma pressão interna que acaba culminando também nesse recuo. Com certeza, Juliana. É interessante a gente observar que na semana passada, quando o Trump decretou a isenção daquelas tarifas de 10%, ele citava preocupações, né, mudanças ali na situação do país. Então, falava sobre descer os preços. E agora, dessa vez, é uma ordem executiva específica para o Brasil, falando especificamente do Brasil. E a gente sabe quanto realmente essas tarifas estavam impactando a economia aqui, estavam pesando no bolso dos americanos, principalmente falando sobre o café. O preço do café já tinha subido, as pessoas já estavam sentindo isso no dia a dia, isso era assunto nas rodas de conversa aqui, as pessoas falando sobre isso. Eu, inclusive, passei por isso várias vezes, quando falava que era do Brasil e as pessoas, e o café? Então, claro, né, é um país que consome muito café, então isso estava, assim, tendo impacto, tendo um peso muito grande. E a própria situação política de Trump também mudou. Então, é um conjunto, né, de fatores. É muito difícil. Toda vez que a gente fala de alguma grande mudança na história, em geral, né, é muito difícil a gente falar de um fator só que levou a essa mudança, né? Normalmente, é uma conjunção de fatores. E, nesse caso, claro, o próprio Trump cita as negociações, as conversas com o Brasil, ele cita especificamente a ligação telefônica de 6 de outubro com o presidente Lula, ali que deu o início, deu o pontapé, né, para essas negociações, mas também o contexto econômico aqui dos americanos e o contexto político de Donald Trump, a situação política em que ele está agora, uma situação com índices de aprovação baixíssimos, os piores do segundo mandato até agora, é uma situação em que ele é cobrado
por se importar mais, né? Críticas que vêm dos próprios apoiadores, de que ele estaria se importando mais com questões externas do que com questões dos Estados Unidos. Trump viajando para o Oriente Médio, fechando acordos sobre guerras de outros países, enquanto aqui os preços vão subindo, algo que Trump nega. Trump diz que não há problemas na economia, mas, na verdade, a preocupação dos americanos com os custos só vem subindo. Está muito parecida com a época de Joe Biden, com a época em que Joe Biden perdeu a eleição. Aliás, Joe Biden acabou desistindo antes de perder a eleição, mas quando os democratas perderam a eleição, a questão dos preços era um grande problema. E aí Trump entrou também prometendo muito isso, né? Prometendo melhorar a economia, o custo de vida, também falava sobre isso. E agora está sendo cobrado. Então, tudo isso faz parte, né, dessa mudança dele, dessas ações que ele está tomando, porque é cobrado mesmo para fazer isso e é cobrado pela própria base, para se importar mais, tomar mais medidas que tenham a ver com a situação dos Estados Unidos, com a situação doméstica e principalmente com o bolso, né, Juliana? A economia, quando toca no bolso, é quando realmente as pessoas procuram a oposição, é quando as pessoas ficam mais insatisfeitas e Trump parece ter percebido isso. Então, foram esses fatores que ajudaram a criar esse cenário para que essa medida de hoje fosse anunciada, Juliana.